profética, vamos orar pela nossa família. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite para, primeiramente, Senhor, pedirmos perdão pelas nossas falhas, som do nosso interior, se em nós algo que não te agrada, nós te pedimos perdão. Nos reveste, Senhor, da Tua santa armadura, para que a gente possa orar pela vida dos nossos familiares. Eu creio, Senhor, que tu és mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, vai de encontro com cada familiar nosso, vai de encontro com cada vizinho aqui da Missão Apostólica Church, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Tira todas as confusões, Pai, das famílias. Venha com a tua graça, trazendo a paz que excede todo entendimento dentro dos lares. Vem com a tua graça, a tua unção. Todo demônio que ouve o som da minha voz vai bater em retirada. Em nome de Jesus, Leviatã, rainha do céu. Em nome de Jesus, é pedida. Eu te repreendo de uma voz de comando. Pega tudo que é seu, toda a sua bagagem vai embora. Sai, em nome de Jesus, bate em retirada. Em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder sobre os lares, sobre as famílias. Eu convido todos os anjos do Senhor a invadir este ambiente, esta casa, Senhor. Os 4 cantos dessa casa, venha com os teus anjos invadir, trazer alegria, trazer um renovo, trazer a esperança. Venha, Pai, com a tua graça, a tua unção, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai cuidar, vai zelar pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando dos nossos. Meu Deus, venha sobre a vida do meu marido, minha filha, meu genro. Venha sobre a vida dos meus pais, meus irmãos, sobre a vida dos meus sobrinhos, sobrinhos netos. Venha com a tua graça cuidar de cada um. Eu repreendo todo espírito de morte que vem na mente das pessoas. Em nome de Jesus, vai bater em retirada todo pensamento suicida. Vai bater em retirada em nome de Jesus. Porque quem reina nessa live, quem reina nesse culto, quem reina nessa cidade, quem reina no nosso país, quem reina no mundo, é Jesus Cristo. E somente Ele tem poder de manifestar toda a honra e toda a glória, todo culto de adoração a outros deuses. Nós oramos e repreendemos. Não tem poder em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. E eu creio, Senhor, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Deus. Oi? O apóstolo falou aqui para orar que os portais do inferno estão desligados, estão fechados agora, e nós abrimos espaço somente para os portais celestiais, em nome de Jesus, que venha sobre as nossas vidas, todos os portais celestiais. Usa, Senhor, a vida do teu servo com poder e autoridade para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Apóstolo Douglas. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo, nós já declaramos toda a autoridade, né, está sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Toda a autoridade nos foi dada, tanto no céu como na terra, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Você que nos assiste, você que está aqui presente, em nome de Jesus, compartilhe esta live, em nome de Jesus, para os 4 cantos desse mundo. Que Deus abençoe você aí na América do Norte, na Europa, todos os países da Europa, os países da Ásia que nos acompanham, aí na Suécia, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, né? Pessoal aí da África, da Angola, que nos acompanha em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Compartilhe esta live em nome de Jesus. E vamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. E o Senhor tem nos dado perdão, o Senhor tem nos dado vitória, direcionamento em nome de Jesus Cristo. Amém? Importa que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, né? E nós pregamos a palavra a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém? E nós estamos
aí em tempo de consagração, estamos aí levando seus pedidos no monte. Aqui está nesse recipiente aqui nós colocamos óleo consagrado, né, azeite consagrado no monte. Aqui tem diversos pedidos, que ontem nós já fomos para o monte, né, apóstolo? Já levamos, consagramos esses pedidos, oramos. E você que deseja aí colocar os seus pedidos de oração, mande aí nas nossas redes sociais, no Messenger. Nós vamos estar colocando aqui os pedidos de oração, levando para o monte. E toda terça-feira aqui tem um círculo de oração. Não é transmitido, porque é um culto só de orações, de guerra espiritual. Então vem estar aqui toda terça-feira, presencial. Nós vamos estar aqui orando, intercedendo, clamando pela tua família, pela tua vida, pelos teus pedidos. Então vem estar aqui para nós ungirmos. Traga carteira profissional, traga peças de roupa, traga documentos, traga chave de casa, chave de carro, chave da empresa. Venha trazer aqui, nós vamos estar ungindo, consagrando diante do Senhor, porque quem faz milagre não sou eu, não é apóstolo, é o Senhor. Amém? Nós somos apenas mordomos da obra. Nós somos instrumentos para propagar o Evangelho do Reino dos Céus. Porque quem faz toda e qualquer obra é o Senhor. Quem convence todo ser humano do pecado é o Espírito Santo que convence. Nós não convencemos nada. A nossa posição é justamente essa: estarmos em posição de guerra, em posição de batalha, né? em posição, empoderados, né? Estamos empoderados de toda a autoridade que nos foi dada pela Igreja de Cristo, ao qual Paulo nos fala lá no livro de Efésios. Amém? Glória a Deus. No livro de Juízes, no capítulo 6, né? Abra a tua Bíblia, no livro de Juízes 6, o Espírito Santo está falando comigo sobre esta palavra hoje, em nome de Jesus. Lá o Senhor diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruí-la. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram novamente ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei de diante de vós. Dei a sua terra, disse, e eu sou o Senhor vosso Deus. Mas não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abisrita. E Gideão, seu filho, estava lá malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, todo esse grande mal, que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou, e o Senhor para ele disse: vai nessa tua força, e livraria Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê
diante do Senhor: dá-me um sinal que tu, Senhor, me falas comigo. Amém? E aí, depois o Senhor sai do texto, e aí ele pediu lá um sinal, porque ele estava tão debilitado, ele estava tão cego, o Gideão estava numa escassez de fé, numa incredulidade tão grande, que ele ainda precisava de sinais, porque o próprio anjo do Senhor se apresentou para ele, e toda vez que Gideão reclamava, o Senhor lançava uma palavra de impulsionamento, uma palavra que contradizia completamente, né, o contexto ao qual ele estava vivendo ali. Ele reclamava: ai, Senhor meu, né, sou mais fraco, mais pobre. E o Senhor falava: eu sou contigo, Gideão, homem valente. Ai, Senhor, mas eu sou isso, sou aquilo. E ele: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Então, muitas das vezes você está aí reclamando, e o Senhor está dizendo para você que Ele é contigo. Homem valente, mulher valente, Ele é com você e Ele quer te dar vitórias. Agora, por quê? Quando ele reclamou da primeira vez, dizendo: Senhor, eu sempre ouvi as histórias dos nossos pais, dizendo que o Senhor deu grandes vitórias para Israel, que o Senhor feriu os egípcios, que o Senhor, né, entregou Faraó, afogou Faraó nas águas do Mar Vermelho, e assim por diante. E por que a gente está sofrendo tanto? Por que a gente está vivendo essa miséria? Por que tudo que nós construímos, vem os midianitas, os amalequitas, vêm, roubam tudo e a gente fica sem nada? Porque logo aqui no primeiro versículo, o Senhor já explica o grande motivo pelo qual eles estavam. Eles ficaram 7 anos vivendo debaixo de uma opressão. Por quê? Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E o próprio Senhor falou que Ele os tirou do Egito, da servidão, e entretanto eles não ouviram a voz do Senhor. Amém? Isso acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes o Senhor dá grandes livramentos, dá livramento de morte, dá livramento de soluções. O Senhor entrega grandes bênçãos na mão de muitas pessoas, e o que elas acabam fazendo? Elas acabam, né, não ouvindo a voz do Senhor e servindo a outros deuses com o quê? Com as coisas, com os afazeres desse mundo, com os afazeres do dia a dia, com as preocupações. Elas acabam mudando, virando a chave da sua prioridade, e acabam não mais priorizando o Senhor primeiramente, como diz a palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus da sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas sabem esse versículo de cor salteado, porém esse versículo não é colocado em prática na vida de muitos, né? E sabe qual que é o resultado? O Senhor, Ele vira as costas para você e dá a impressão, como até o próprio Gideão falou aqui: o Senhor não nos ouve, né? E muitas das vezes o Senhor não ouve mesmo. Por quê? Porque Ele permite você passar por aflição. Aqui Ele permitiu que o povo de Israel ficasse 7 anos. Já teve outros momentos em que o povo ficou 40 anos, ficou 20 anos, 30 anos, 80 anos em opressão de inimigos, que o Senhor permitiu ao povo de Israel passar por conta que eles eram rebeldes e desobedientes à voz do Senhor, né? E eles só clamavam ao Senhor quando o cinto apertava, quando o calo doía, né? Quando passavam fome e necessidade, aí eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, Ele permite muitas das vezes a luta, a guerra, as situações adversas virem contra a tua vida, a tua casa, né? A tua existência. Para quê? Para você se lembrar do Senhor, né? As guerras e as lutas são para quê? Para você abrir o teu olho, para você entender que quem te sustenta hoje, se você respira hoje, é pela permissão do Senhor. Porque se amanhã depois o Senhor cortar-lhe o teu cordão de prata, você deixa de existir dessa terra, você já passa para outro plano espiritual, e você não existe mais aqui, e você vai embora de arrasta mesmo. Então é necessário que enquanto você está aqui, você preste culto ao Senhor, você busque a presença dEle, você busque a vontade dEle. Por que a gente vê hoje tanto crente derrotado, tanto crente falido, tanto crente passando lutas, dificuldades? Porque o Senhor fala uma coisa e a pessoa faz outra, né? É uma teimosia, é uma situação assim, parece que as pessoas fecham seus ouvidos espirituais e elas não querem mais seguir a voz do Senhor. Amém? E quando o povo, ele percebeu que eles estavam sendo assolados, eles estavam extremamente debilitados, eles clamaram ao Senhor. E aí o Senhor enviou lá um profeta.
E o profeta, ele trouxe um direcionamento para aquele povo. E o Senhor escolheu, sabe o que ali? Para livrar aquele povo? O menor da casa de Manassés. Como o próprio Gideão falava assim, eu sou menor, eu sou mais fraco, eu sou mais pobre, né? Então o Senhor, para confundir os fortes e soberbos, o Senhor levanta os menores, né? Para confundir, levanta o fraco para confundir o forte, levanta o que não sabe nada para confundir aquele que se diz que é estudado, que estudou em tantas faculdades, que é o douto, que é o inteligente, né? Então o Senhor usa o fraco para confundir o forte. E até hoje, nos dias de hoje, o Senhor faz isso. Enquanto o homem, na sua arrogância, na sua prepotência, ele quer, né? Ele quer se exaltar. Deus, ele abate aquele que se levanta na sua exaltação, né? E levanta o humilde, levanta do monturo aquele ao qual ele injeta o seu poder, a sua autoridade, o seu poder. Assim, Gideão ele ficou ali pasmado, falando assim, mas os midianitas e os amalequitas, ele vem em multidão inumerável, não dá nem para contar. E aí o Senhor falou assim, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema que se levanta contra você, contra a sua casa. A partir do momento que você se posiciona, né? Se posiciona para servir ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar grandes e poderosos livramentos. Ele vai te capacitar para você superar dificuldades, né? Superar problemas, saltar um galho, como diz a palavra. E isso não é apenas frase de efeito, não. É uma situação que o Senhor ele vai e te capacita. E lá no verso 25, o Senhor tinha dado uma ordem para Gideão, né? Então, eu havia dito para ele derrubar os altares do pai dele, né? E no verso 25 diz assim, naquela mesma noite ele disse ao Senhor, toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, e em camadas de pedra. Toma o segundo boi e oferecerás no holocausto com a lenha do próprio poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 dos homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fizeram de dia, mas à noite, levantando-se pois de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Amém? E para que Gideão ele pudesse obter vitória, né? O que ele tinha que fazer? Primeiro ele tinha que quebrar as alianças do passado, quebrar aquilo que fortalecia aquela família, fortalecia o principado daquela família. Então, o que o Senhor falou para ele assim? Antes que você vá contra os midianitas e os amalequitas, você vai derrubar o altar que fortalece, né? Fortalece o principado dos midianitas e amalequitas. E aí ele foi lá e cortou o poste ídolo, ao qual o pai dele entregava as oferendas, entregava todas as ofertas a esta entidade, a este Deus. E aí o Senhor pediu para si aquela oferta daquele segundo boi. E Gideão ele fez como o Senhor lhe ordenara. Depois desse momento em diante, o Senhor deu vitórias para Gideão, né, segundo as estratégias ao qual o Senhor havia dado para ele. Em nome de Jesus, o Senhor ele tem estratégias para entregar nas tuas mãos. Ele tem estratégias para entregar você em nome de Jesus Cristo. Basta você seguir as estratégias, as orientações do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é o Deus maravilhoso que ele quer te dar vitórias. Mas para isso você tem que seguir
as orientações, você tem que seguir, né, o direcionamento que o Espírito Santo tem para a tua vida. Né? Quer ter vitória? Quer derrubar os altares de Baal? Quer ser um transformador de histórias? Gideão, ele teve até o seu nome mudado para Jerubbaal, derrubador de altares. E aí qual foi o resultado? O Senhor o capacitou e levantou, ao qual ele teve grande vitória, ao qual ele teve, né, ele venceu todas as pelejas contra os seus inimigos. É isso que Deus, o Senhor, ele quer para a tua vida, mas ele precisa que você tenha um posicionamento como Gideão teve. O Senhor falou com ele, faça tal coisa, e ele foi lá e fez. E o Senhor disse para ele se posicionar, e ele se posicionou. Então é tempo de posicionamento, é tempo de você, né, tomar atitudes ao qual o Senhor tem entregado para você, para as suas mãos. Então o Espírito Santo de Deus vai te dar vitória esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos, Pai, toda a situação, toda a guerra, toda a afronta do inimigo contra nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha nos direcionar esta noite, nos dar a tua estratégia, o teu direcionamento, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, Pai, nós já declaramos a tua vitória. Envia o teu anjo de guerra em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome de Jesus, envia todos os teus anjos de guerra para nos dar vitória, nos capacitar, nos fortalecer. Em nome de Jesus, todo levante contra a vida dos teus filhos, contra as nossas vidas, já caiu por terra em nome de Jesus. Queridos, vá em paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.